Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Tudo na paz, tudo na glória, aleluia, firme com Jesus, firme na rocha, amém, glória a Deus. Estamos aqui para dar continuidade na leitura diária da palavra de Deus, amém? Estamos aqui para continuar a criar o hábito, né? A palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Amém? Glória a Deus. Então é isso aí, estamos nesse propósito, né? Deus está nos dando esta oportunidade, né, de ler a palavra dele, e eu vejo isso até um modo da gente mesmo, né, se habituar a ler. Amém? Porque outrora, de repente, não éramos leitores, né? Não gostávamos de ler, amém? Mas esse foi o jeito que Deus nos deixou, amém? Para entrar em comunhão com Ele. Então vamos lá, vamos seguir firmes e fortes, amém? Vamos pedir agora para o Espírito Santo nos ensinar, vamos pedir para Ele nos direcionar, amém? Para que Ele venha entrar em nosso coração, né? E que nós venhamos entender o que a palavra de Deus quer dizer, amém? Porque a palavra de Deus diz que, o Senhor Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Então eu creio que até para ler a sua palavra nós temos que pedir a direção dele, amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, ajudador, aquele que Cristo deixou nesta terra para nos ajudar a compreender a palavra e os ensinamentos, amém? Ele é aquele que entra em nosso coração e nossa mente, que está em nós, está dentro de nós. Basta nós darmos oportunidade para que Ele venha fazer aquilo que tem que ser feito, nos dar a direção correta, nos ensinar, nos corrigir, para que nós venhamos ter uma vida boa e agradável, como diz a palavra de Deus, aqui nesta terra. Amém? Glória a Deus. Então, Espírito Santo de Deus, te peço permissão, nos ajuda a entender a palavra que é de Deus, amém? Nos ajuda a compreender aquilo que nós não temos o entendimento, nos dê entendimento, sabedoria, amém? E nos dirige, né? A nossa mente está voltada para a palavra de Deus neste momento, aleluia, glória a Deus, amém. Vamos lá então, capítulo 25 do livro de Êxodo, o subtítulo é As ofertas para o tabernáculo. Então Deus orientou a Moisés: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Receba-a com alegria de toda pessoa cujo coração compelir a cooperar. Eis a oferenda que recebereis do povo: ouro, prata, bronze, púrpura, violeta, escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem incrustadas no colete sacerdotal e no peitoral. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Amém? Vemos que nesses 9 primeiros capítulos aqui, Deus já está ensinando o povo, né, a ser um povo obediente e a ofertar. Aqui ele diz assim, ó, diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Amém? Aqui Deus já está dizendo, nós devemos levar uma oferta para a casa dele. E aqui ele diz mais, ó, que é ouro, prata, bronze, púrpura, violeta. Ele dá vários tipos, né, vários valores. A gente sabe que o ouro vale mais que a prata mais que o bronze e assim sucessivamente, né? Então ele diz mais aqui, ó, receba com alegria de toda pessoa cujo coração compelir a cooperar, amém? Desde lá do Velho Testamento, Deus já nos dizia, né, que seria sábio da nossa parte levar e ofertar na casa do Senhor, amém? E ele diz aqui que é segundo o nosso coração, porque Deus, ele sabe o que cada um pode. Ele disse aqui que uns podem com ouro, outro com prata, com bronze, com púrpura, pele de carneiro, cada um na sua condição, desde que fosse com o coração, amém? Aquele que pode dar a madeira de acácia, né,
e dá uma oferta inferior, ele está dizendo para Deus que ele não pode ofertar naquilo que Deus deu para ele. Aquele que oferta o ouro e der uma oferta de bronze, ele está dizendo que o que Deus deu para ele vale menos. Amém? Então eis aí a sabedoria. Já naquele tempo Deus ensinando, né? Como é que se deve de ofertar na casa dele. Amém? Vamos dar continuidade aqui. A tenda e a arca da aliança. No versículo 10, né? Ele diz para Moisés: farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Deus, ele tinha como é que eu posso dizer, um modo, né, que ele queria que fizesse a casa dele, o tabernáculo no caso. E ele disse assim: farás uma arca de madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Coloca-os nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca e não deverão ser removidas, e colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. O tampo da arca, o propiciatório. Farás também uma tampa, um propiciatório de ouro puro, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Igualmente faze 2 querubins de ouro batido os farás, nas suas extremidades do propiciatório. Faz-me um dos querubins em uma extremidade e outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela depositarás tábuas da aliança que eu te darei. Ali sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo que eu te ordenei para os filhos de Israel. A mesa dos pães da presença. Versículo 23. Farás também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Tu lhe farás ao redor da moldura uma borda com 4 dedos de largura, e ao redor desta borda um remate de ouro em volta da borda. Farás também 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Próximo ao friso deverão ser colocadas as argolas para que sustente as varas de madeira usadas para carregar a mesa. Farás, pois, as varas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Por meio delas se transportará a mesa. Farás de ouro puro os seus utensílios, os pratos, as tigelas, os recipientes para incenso e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. E colocarás sobre a mesa os pães da presença, para que estejam diuturnamente diante de mim. O candelabro de ouro. Farás um candelabro de ouro puro, o candelabro, seu pedestal e sua haste serão em relevo. Seus cálices e as flores que ornamentam o candelabro com seus botões e suas pétalas formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa no outro braço, com o botão de flor. Assim serão 6 braços saindo do candelabro. A haste do candelabro mesmo deverá ter 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os últimos 2 braços. Assim se fará
com que esses 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará com bloco de ouro batido. Igualmente lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Suas tesouras de cortar, os pavios das lâmpadas e seus apagadores deverão ser de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro, e todos os utensílios sagrados. Vê, pois, que tudo faças conforme o modelo que foi revelado no monte. Amém? Aleluia! Isto aí, esse foi o capítulo 25 do livro de Êxodo. Amém? Deus aqui dando orientação como ele queria que fosse, né, o seu tabernáculo, dando instruções e dizendo a Moisés: vê, pois, que tudo faças conformidade com o modelo que foi revelado no monte. Amém? Deus, ele sempre passando algo para nós e pedindo para nós fazer exatamente como ele quer. Amém? Porque Deus, ele sabe exatamente como funciona tudo, porque ele criou, né? E pedindo para Moisés fazer tudo como foi revelado no monte. Exatamente. A gente vê que aqui tem muitos detalhes de ouro, muitos detalhes de como vai ser uma tampa, né? Deus instruindo, né? Amém? Hoje sabemos que o templo de Deus somos nós. Aleluia. E como é que está o nosso templo? Será que a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo está como Deus pediu aqui, naquela época? Amém? E também, lendo aqui no versículo 3, né? Na verdade, versículo 2, né? Do 25, Deus diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. E eu fiquei pensando assim, eles estavam no deserto, amém? E Deus pediu oferta aqui de ouro, E aí eu me lembro que nós lemos, né, não sei se foi no livro de Gênesis ou no de Êxodo mesmo, né? Quando o povo saiu do Egito, eles não saíram de mãos vazias, né? Deus disse que os egípcios deram para eles utensílios de ouro, de prata. Eles saíram de lá, creio eu, muito ricos, né? E como eles não estavam trabalhando no deserto, amém? Deus sustentava eles com pão, com maná, né? O maná que vinha do céu, com água, com a coluna de fogo, com a nuvem. Eles não estavam trabalhando para eles ter essas coisas, amém? Então aqui a gente vê que Deus é tão poderoso, né? Que ele pediu uma oferta para o povo, amém? E essa oferta Deus já tinha provido lá atrás, né? Então Deus, ele nunca vai pedir algo que você não tem. Ele sempre vai te pedir aquilo que ele já te deu, porque a gente sabe que tudo que vem às nossas mãos vem de Deus. Então eis aí uma revelação de Deus, amém? Sempre que Deus te pedir algo, não meça força, né? Não fique pensando que vai faltar para você. Não pense que, mas se eu fizer essa oferta, se eu fizer esse voto, se eu der o dízimo, se eu fizer... A palavra de Deus aqui é clara. Lá, muitos e muitos anos atrás, Deus, ele já trabalhava dessa forma para ver a fidelidade do povo. Ele já fazia isso para ver onde é que estava o coração do povo, e ele faz isso hoje, né? Ele diz em Malaquias, no capítulo 3, né? Trazeis os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na minha casa, né? E o único versículo que Deus diz para nós fazer prova dele, amém? Ele diz para nós primeiro levar e depois fazer prova dele. Então isso já vem há muito tempo, né? Pode muitos dizerem hoje, para que levar o dízimo, para que levar a oferta, né? Primeiro é que haja mantimento na casa dele, para que haja luz, água, para que haja, né? Que esteja lugares confortáveis, e é a gente que faz a casa de Deus. Ele não disse aqui para Moisés fazer exatamente do jeito que eu quero. E como é que é a casa de Deus hoje? A gente zela pela casa de Deus, né? A gente dá o melhor, né? Seja fazendo qualquer coisa, a gente está fazendo o melhor para a casa de Deus, amém? Tudo aquilo que a gente tem foi Deus que nos deu, né? Então eu creio que nós temos que crer que a casa dele também tem que ser um lugar bom, um lugar onde a gente possa se assentar bem, que a gente possa estar bem, porque é a casa de Deus, amém? Aqui está a prova de que já naquele tempo já tinha o tabernáculo, e era feito, olha, pelo que eu estou lendo aqui, ouro, quilos e quilos de ouro, né? Era padrão, era coisa boa, não era coisa ruim. Então fica a dica, vamos fazer o melhor para Deus, amém? Glória a Deus. É isso aí.
Fiquem na bênção, fiquem na paz do Senhor, que o Espírito Santo Consolador venha nos ensinar, venha nos exortar se preciso, nos ministrar a verdade, nos ensinar o caminho certo que nós devemos seguir, até para nós mesmos ser bem-sucedidos nessa vida. Amém? E quando eu falo ser bem-sucedido, não é só na parte financeira, né? Porque nós temos um Deus que é o dono do ouro, da prata, mas é um Deus que também é o amor, amém? É um Deus que quer nos ver com saúde. Então, bem-sucedido quer dizer em todas as áreas, no casamento, com os filhos, amém? Glória a Deus. Fiquem na bênção, fiquem na paz, em nome de Jesus.